Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos dar início a uma nova unidade, essa unidade número 6, ela vai falar sobre tempos condicionais. Tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa, a gente estuda muito essa questão das condições, né? O que é uma coisa condicional? Uma ação, ela só é exercida, né, ou só acontece em função de outra, né? Por exemplo, se você faltar à prova, você não terá nota, né? Então, a pessoa só terá nota se ela fizer a prova, né? Ou seja, a pessoa não terá nota se ela não fizer a prova. Então, sempre essa questão das condições, né? Uma coisa depende da outra para existir. E aí, nós vamos ter alguns verbos modais, né? Que a gente chama de modal verb. Esses modal verbs, né? Eles são um tipo especial de verbos auxiliares que alteram o completo sentido do verbo principal. E aí, normalmente, eles vão dar uma ideia de capacidade, possibilidade, obrigação, permissão, proibição, dedução, suposição, pedido, vontade ou desejo, né? E até mesmo um tom de conversa formal ou informal. E aí, eles podem ser chamados também de modal auxiliares ou apenas modais, né? Ou modal. O can, o could, o may, might, must, shall, will, should, ought to e o would. Eles seguem sempre uma estrutura também, né? Então, assim, esses verbos modais, eles apresentam várias características em comum, ou seja, eles não se flexionam no presente, ou seja, eles não vão receber uma desinência, né? Ou seja, eles vão ser sempre iguais em todas as pessoas, em todos os pronomes sujeitos. I, you, he, she, it, we, you, they. Porque normalmente o he e o she, eles têm uma certa... Eles são especiais, né? Que eles sempre recebem ou letrinhas a mais quando os verbos estão ali conjugados nessa terceira pessoa. Nesse caso dos modais, eles não recebem, né? Eles vão ser sempre da mesma forma. Eles formam a negativa pela posposição, né, do not e admitem uma contração de forma geral. Eles formam a interrogativa antepostos ao sujeito da frase e os verbos que o seguem não apresentam o to, né? Com algumas exceções expressas na próxima tabela. Então, olha só, alguns modais, né, são dotados de uma força subjetiva, né, ou seja, eles vão declarar de modo mais preciso ou mais vago a intenção, suposição ou probabilidade na mente do falante, né? O verbo em destaque é o modal auxiliary verb, né? Esse verbo é usado para expressar várias ideias. Então, por exemplo, would. Would é a forma passada do will, né? O will sempre dá a ideia de futuro. Então, esse would ele é usado em orações condicionais com sentido hipotético, né? Ele não tem tradução própria, fazendo condicional ou futuro do pretérito do verbo ser. Então, por exemplo, I would call a doctor right now, né? Eu queria, né? Eu ligaria para o doutor agora mesmo, né? I would have called a doctor, né? Ou seja, eu deveria ter ligado para o doutor. E sempre a estrutura vai ser assim, né? O pronome sujeito, you, he, she, it, we, you, they, o would e o verbo no infinitivo e o resto da frase, né? A gente fala que é o que segue da frase. Quando a gente for escrever a interrogativa, a gente vai trocar o lado, né? O would tá aqui, quando é interrogativa, ele vai começar, tá bom? E quando for negativa, vai ser a mesma estruturazinha da afirmativa, mas com o not, né? O not entre o would e o verbo principal. Em alguns casos que a gente vai ter o would, a gente vai usar o if. If, essa partículazinha aqui, ó, que vai significar se. Então, por isso que a gente vai usar os condicionais, né? Lembra que essas frases condicionais sempre tem o se, né? Se eu viajar, gastarei dinheiro, né? Então, esse no inglês vai ser o if. I will travel if I have money, né? Eu viajaria se eu tivesse dinheiro. E sempre essas frases condicionais, elas vão ter duas orações. Como assim, professora? A primeira é a oração principal, né? Que ela vai expressar a ação, ou seja, I will travel, com faz de vermelho. I will travel, primeira oração A, né? Que é a oração principal. E vamos ter a oração condicional, ou seja, essa aqui vai ser introduzida pelo if, né? Que ela vai expressar a condição, ou seja, if I have
money, né? Se eu tivesse dinheiro. Então, sempre vai ser assim as frases condicionais, né? Nós vamos ter uma oração principal e uma oração condicional. E a oração condicional sempre vai ter o if. Essas frases condicionais, elas podem exprimir uma condição provável. Por exemplo, I will travel if I have money, né? Eu viajaria se eu tivesse dinheiro. Uma condição improvável, né? I would have traveled if I had money, né? Ou então uma coisa assim, uma condição impossível, né? I would have traveled if I had money. Temos 3 casos, né? Quando que a gente vai conseguir encaixar, né, uma expressão condicional provável, improvável ou impossível, ou até mesmo muito improvável. Então, por exemplo, quando tiver a oração principal for no futuro simples e a oração condicional estiver no presente simples, vai ser uma condição provável, né? Uma coisa que pode acontecer. Quando eu tiver uma condicional simples e um passado simples, pode ser uma coisa improvável, né? E um condicional perfeito e um passado perfeito, ou é uma coisa assim, uma condição improvável, ou até mesmo uma coisa impossível, né? Lembrando que a oração condicional, ela pode vir antes da oração principal, tá? Normalmente ela vem a oração principal e a condicional, mas às vezes tem essa troca, né? Primeiro a condicional e depois a oração principal, beleza? Gente, que vocês consigam estar revisando essa questão dessas matérias, né? Dos condicionais, fazendo os exercícios e também fazendo essas trocas, né? Por exemplo, transformar do negativo para o afirmativo, do afirmativo para o interrogativo, ou interrogativo para o negativo, porque aí vocês vão pegando mais os macetezinhos de transformar essas frases na língua inglesa, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até a próxima unidade.